Ô, Reinaldo, enquanto você fica pronto, eu vou contar qual é o nosso primeiro assunto, que é o seguinte. O ministro do Supremo, Flávio Dino, determinou ontem que o deputado federal Sóstenes Cavalcante explique em até 48 horas as declarações sobre um acordo de distribuição de emendas de comissões. O líder do PL na Câmara disse para o jornal O Globo que ameaçava romper um pacto com o presidente da Câmara, Hugo Mota, na estratégia para pressioná-lo a pautar o projeto de anistia para os presos do 8 de janeiro. Ele disse o seguinte, a gente pode até ver a publicação: se for preciso uma medida extrema, vamos desrespeitar esse acordo e passar a gerenciar 100% dos valores das emendas das comissões que presidimos, dividindo o montante entre os deputados que votarem pela urgência da anistia. Foi o que ele disse para Dino. Se as declarações forem verdadeiras, as emendas de comissão estariam novamente desrespeitando a lei aprovada pelo Congresso, que estabelece regras para a destinação. Agora, se a gente vê a postagem do deputado Sóstenes Cavalcante, ele disse que um deputado eleito não se curva a ameaças de ministro do Supremo e que não aceitará censura e intimidação. Disse ainda que o parlamento é livre, o deputado eleito pelo povo não se curva a ameaças de ministros do STF, fazemos política com transparência dentro da Casa do Povo e a luta pela anistia, segundo ele, é justa, constitucional e legítima. Não aceitaremos censura, não aceitaremos intimidação. Reinaldo Azevedo, boa tarde, meu amigo, boa semana. Agora eu apareci. Agora eu não ouço, Reinaldo. Antes eu não via e não ouvia. Agora eu vejo e não ouço. Já já a gente vai ouvir Reinaldo Azevedo. E vamos falar sobre outros assuntos aqui nessa edição de hoje também. Vamos falar sobre o que disse o ministro Carlos Lupe, ministro do Trabalho e da Previdência, né? Ele tomou várias medidas contra fraudes em descontos de benefícios de pensão e aposentadoria. Lembra, na semana passada, houve como é que chama? Uma operação da Polícia Federal, né? Que acabou com a demissão do presidente do INSS. Ele falou para a Folha que tem certeza de que o caso tem muita safadeza, segundo ele, de gente, mas que o governo não foi omisso. Ele disse ainda que muitas instituições abusaram e devem pagar por isso. Vamos falar também sobre essa reação aí do Carlos Lupe nesta edição do Olha Aqui, assim que a gente conseguir ouvir o Reinaldo Azevedo dentro de instantes. Será que agora vai, pessoal? Reinaldo Azevedo, meu amigo, tá difícil hoje, mas agora vai. Me disseram que agora vai. Então eu vou te desejar boa tarde de novo. Agora você me ouve? Agora ouço. Agora você me ouve? Sim. Boa tarde. Ah, que bom. Tá. Sarou? Mais ou menos. Hoje o ar-condicionado aqui tá mais fraquinho. Acho que hoje vai dar tudo certo. Tudo certo. Tô quase bom. Bom, vamos lá, querido? Vamos lá. Vamos falar primeiro do Sóstenes, então? Vamos começar do Sóstenes. Eu escrevi hoje de manhã, de madrugada, a respeito. Olha aqui, existe previsão constitucional, prescrição constitucional para o uso de emendas. E existe uma lei aprovada pelo Congresso em novembro do ano passado, a Lei Complementar 210, que estabelece regras para o uso de emendas. E entre as regras para o uso de emendas não está ter de concordar necessariamente com as teses do PL. É um absurdo isso. O Sóstenes criou, né, um orçamento paralelo. Né? Orçamento paralelo, ele chama de anistia, eu chamo de impunidade, e as pessoas decentes. Ele desrespeita explicitamente aquilo que está posto na Lei Complementar 210 e na Constituição. Então, vamos lá. Para designar uma emenda de comissão, ela não pode ter um objetivo genérico, darei emenda para a educação. Não, você tem que dizer qual é o projeto. Tem de atender ao interesse nacional e regional e depois, aprovadas as indicações, tem de constar em ata as razões e para onde vai o dinheiro. Aí o Sóstenes resolveu, num primeiro momento, chantagear, e nós tratamos disso aqui, num primeiro momento, chantagear o Hugo Mota, porque tem um acordo informal ali, 30% das emendas de comissão vão para o partido que preside a comissão. Né? O PL, em razão do seu tamanho, preside saúde, agricultura, segurança, relações exteriores e turismo.
E os outros 70, a mesa da Câmara, o Mota, na verdade, a mesa da Câmara, distribui entre os demais partidos. Então, no primeiro momento, o Sóstenes disse, não vou mais distribuir, tudo para o PL, tentando pressionar o Mota. E aí ele dá uma entrevista à Bela Megali do Globo e diz que ele vai distribuir entre aqueles que assinaram o requerimento de urgência para botar para votar o texto da anistia. Ora, isso é muito grave, porque desrespeita a Constituição e a própria lei complementar. Lei complementar essa que nasceu de um entendimento entre os três poderes. O Dino, ministro Flávio Dino, ele é o relator de 4 ações de natureza constitucional que estão no Supremo sobre emendas, uma DPF, 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Aí o Dino falou, opa, peraí, atenção, existe disciplina constitucional, existe uma lei e existe um entendimento. O senhor está dizendo que o senhor vai se apropriar das emendas, que é dinheiro público, que é dinheiro do orçamento. O senhor está dizendo que vai se apropriar disso para fazer a sua campanha de anistia, a campanha de anistia do seu partido? É isso mesmo? O orçamento da República Brasileira vai se prestar a isso agora? Cada partido que tiver uma tese e presidir uma comissão vai impor a sua vontade aos demais com dinheiro do orçamento. É absolutamente ilegal, é absolutamente inconstitucional, é criminoso. O que ele está inventando? Eu pergunto, a prostituição da vontade? Ele vai abrir uma agência que eu chamei de lenocínio parlamentar? Ele vai pagar para os deputados emendas para que eles assinem, para que eles se juntem à turma da anistia? É isso mesmo? É um escândalo isso, aliás, raramente não, isso nunca se viu. O Sóstenes, mais uma vez, está inovando. Essa gente, mais uma vez, está inovando. Então, já não basta que, com o avanço das emendas, né, hoje a gente tenha 56 bilhões reservados aos parlamentares. É mais dinheiro do que tem o executivo para investir, muito mais. Significa 25% do que sobra de gasto discricionário, que já é muito pouco. Né? Isso com os parlamentares. Isso já é uma aberração. Né? Outra aberração que a gente tinha e está se lutando para dar transparência às emendas. Aí vai o Sóstenes e diz, não. Agora nós vamos ficar com as emendas e o jeito de a gente chantagear. Aí não é chantagear só o Mota. A chantagem vai para todo mundo, para todos os deputados. E transforma os deputados em prostitutos da consciência. Não é? O quê? Está aqui. Dinheiro está aqui. Basta que você faça aquilo que eu quero. Agora, isso ele não está fazendo com dinheiro do PL. Não é? Não está fazendo com dinheiro dele. E em relação ao mandato público, já seria complicado. Não, ele está fazendo isso com mandato público e dinheiro público. É claro que é ilegal. É claro que é criminoso. Não é? E também fica aí uma lição para muitos parlamentares que entraram nessa onda, que assinaram aquela porcaria daquele requerimento pedindo urgência, sem nem saber direito, eram 2 textos, o que diziam os textos, que anistiam todo mundo, anistiam todos os golpistas, né, não só aqueles do 8 de janeiro, para saber com quem estão lidando. Este é Sóstenes Cavalcante. Ele não tem, com a devida vênia, ele não tem nenhum compromisso com a dignidade. É sabido que Ricardo Boechat, que era meu colega na Band News FM, teve um desentendimento com Silas Malafaia. Né? Trocaram ali gentilezas. Todo mundo sabe que o Boechat morreu num acidente de helicóptero. Eu não sei se você sabe, Diego, o Sóstenes foi para as redes sociais dizer
que o Boechat morreu por uma punição divina, porque ele brigou com o Malafaia. Que horror, né? Entende? É. Quer dizer, então, alguém que... Esse é o povo que se diz de Deus. Esse é o povo que se diz cristão. Não é? Cristo jamais endossaria, não há palavra de Cristo que endossasse a morte de inocentes ou a morte de quem quer que seja como punição divina. Isso não há. No Velho Testamento até há. No Novo Testamento, não. Que eu saiba, o evangélico Sóstenes, não é? Se coloca como alguém que defende o Novo Testamento, como alguém que defende a palavra de Cristo, como um cristão. Esse é o cristianismo de Sóstenes. Essa história do Boechat, e não estou falando isso porque era meu colega, mas essa história do Boechat ilustra a baixeza desses que se colocam como procuradores de Deus. E que de Deus não tem nada, porque estão fazendo política. Usam a religião para seus interesses políticos, para sua visão de mundo, para sua ideologia, para seus benefícios. Para isso. Isso chama exploração da fé alheia. Não é? Colocam-se como pastores para fazer política. Esta que é a verdade, e hoje, infelizmente, isso passou a ser tolerado. Viva a diversidade! A diversidade, sim. O uso da religião para obter poder, não. Agora, no que concerne a essa história das emendas, isso que ele está fazendo é crime. Isso que ele está fazendo é crime. Não é? Ele está usando dinheiro público para comprar consciências no Congresso. Explicita isso, deixa isso claro. E depois, em resposta ao ministro, diz: o parlamento não se calará porque o parlamento é livre e não sei o quê. O parlamento é livre, mas não é arbitrário. É claro que o parlamento é livre. O parlamento é livre para exercer as suas funções dentro da Constituição. Em nenhum momento na Constituição, em nenhum momento na Lei Complementar 210, está escrito que os deputados podem ser comprados com emendas para se juntar a determinados partidos. Ele virou o quê? Ele virou um chefe do executivo dentro do Congresso? Insisto, já não basta que o Congresso execute emendas? Ainda tem de existir essa outra dimensão? É absolutamente inaceitável um troço como esse. Nunca aconteceu. É uma degeneração do padrão republicano inédita. Né? Não que Sóstenes me surpreenda. Né? Não chega a surpreender. Agora, é preciso que o Congresso também... É assim que vai ser? Os senhores congressistas se sentem bem em ser tratados dessa maneira? Isso fica parecendo, sabe o quê? Quando eu estava no interior, lá que a gente ia pegar uma galinha para fazer a galinhada da semana, queria uma, queria outra, a gente ia com milho, assim, não é meio cruelzinho. E aí eu olhava e falava: opa, essa aqui tá boa, e pegava a galinha. Entendeu? Vocês estão virando as galinhas de Sóstenes. Ele está distribuindo milho para vocês, senhores deputados, para ver se vocês vão lá bicar para ele poder pegar vocês. Entende? É isso. Ele acha que vocês valem mais do que as galinhas do terreiro do sítio do Reinaldo Azevedo quando era criança.